Então vamos começar. Boa noite. E vamos orar para nós iniciarmos nosso breve estudo. Deus, Senhor nosso, nós estamos agradecidos, Senhor, por mais este momento onde nós aqui nos reunimos a fim de estarmos a estudar, a seguirmos nos estudos, as reflexões das palavras que explicam-nos um pouco mais das leis espirituais da vida, sempre orientadas em Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Inspira-nos os lábios e o entendimento, para que todos possamos refletir e seguirmos em Tua santa paz. Assim seja. Então vamos hoje ao estudo do capítulo Culpa, a primeira parte, o remédio, depois em a segunda parte, do capítulo, onde ele trata de outras questões sobre a culpa. Culpa. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Mas na atualidade, algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais. Inúmeras crenças religiosas têm sido imensamente nocivas ao desenvolvimento das criaturas, pois usam frequentemente a culpa como forma de atemorizar. Com isso, obtêm a submissão dos indivíduos, conduzindo-os a seu bel prazer. Utilizam-se de comportamentos manipuladores baseados em crenças punitivas. Um dos conceitos mais apregoados é o de que a divina providência age através do castigo e da vingança, e de que Deus, quando se decepciona conosco, impede-nos de desfrutar e participar das benesses do reino dos céus. A doutrina do fogo eterno não produzirá bom resultado se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir. Causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Questão 974 do Livro dos Espíritos. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Mas, na atualidade, algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais. Abordaremos agora algumas mensagens que produzem culpa e, consequentemente, infelicidade no íntimo das criaturas. Vocês desobedeceram às leis divinas, mas, se sofrerem bastante, talvez serão perdoados. Vocês não entrarão na casa de Deus, a menos que se sacrifiquem muito pelos necessitados. Se vocês amassem ao Pai, não ousariam ter a atitude que tiveram. A culpa é frequentemente difundida por religiosos ortodoxos de forma consciente e até mesmo inconsciente, como meio de, produzindo temor nos fiéis, estabelecer dependência religiosa e determinar comportamentos e posturas de vida que acreditam ser corretas e convenientes às suas nobres causas missionárias. Esquecem-se, porém, de que cada ser tem uma unidade astral que lhe permite ver e compreender a existência de forma específica e privativa. Também não se lembram de que a totalidade das culpas de um indivíduo não poderá transformar seu comportamento passado, nem mesmo suas atitudes do presente. Portanto, a única forma possível de levá-lo a uma transformação interior é a mudança de entendimento e de atitude. Somente através de uma real conscientização é que se estabelece o processo de amadurecimento das criaturas. Em outras palavras, tal conscientização se dá pelo somatório de suas experiências, vivenciadas através do tempo, nunca pela imposição ou pelo receio. Sacrifique-se pelos necessitados poderá ser uma recomendação equivocada quando endereçada a uma pessoa psicologicamente fragilizada, pois, se ela não consegue nem mesmo ajudar a si mesma, obviamente se sentirá culpada por não conseguir ajudar o próximo.
Ela até poderá estar provida de boa vontade e tentar fazer alguma coisa, mas não conseguirá efetuar uma real ajuda, visto que é tão necessitada que dentro de si não há senão escuridão e desequilíbrio. Então, como poderá cooperar convenientemente com os outros? Só poderemos prestar auxílio a alguém que estiver se afogando se soubermos nadar. Como ajudá-lo se estivermos também nos afogando? Na realidade, criaturas imaturas se consideram profundamente culpáveis, porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Por lhes faltar independência interior, nem sempre reúnem condições de julgar seu próprio comportamento, pensamentos e emoções, responsabilizando-se pelas consequências que tais atos causam sobre elas. Não creem que Deus lhes fala diretamente. Ao contrário, necessitam de homens que se autodenominam iluminados, para conduzi-las conforme julguem correto e justo. São infelizes. Quando não se culpam, atribuem culpa aos outros. Não percebem que são elas mesmas que determinam o seu destino. A culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós e se acreditássemos que Ele habita em nosso âmago e sabe que somos tão bons e adequados quanto permite o nosso grau de conhecimento e de entendimento sobre nossa vida interior e também exterior. É o que nós muitas vezes já falamos, né? Já colocamos aqui, que infelizmente, quando a religião passou, né, a ser instrumento de dominação e de poder, ela perdeu o sentido de levar o homem à espiritualização. E ficou-se nas convenções sociais, né? Nós vemos, né, diversos templos religiosos, mesmo alguns templos espíritas, onde há como que um desfile de moda, né? Toda semana é uma semana fashion, né? É Spirit Fashion Week, né? Catholic Fashion Week, né? Gospel Fashion Week. Então são as semanas, né, da moda de determinados templos, infelizmente. E ao invés de se preocupar, né, quem lá está com a espiritualidade, busca, na verdade, só dizer que está indo ao templo para dizer que está indo, né? Está cumprindo o seu papel, está cumprindo o seu dever e assim está quitte, né, com Deus. Como se isso fosse realmente estar quitte com Deus. Agora, essa questão, né, da culpa, eu comecei falando que a religião começou a se tornar um instrumento de dominação e poder, quando viu-se que, a partir da religião, se poderia oferir lucros, se poderia ganhar dinheiro. Então, isso começa quando? Desde que, dentre a evolução dos povos primitivos para o início do processo de construção da civilização, começam-se a dar poderes, né, a sacerdotes, a sacerdotisas. E isso leva à dominação, né? Até hoje, dentro, por exemplo, do hinduísmo, um sistema de castas, né? O sacerdote é um nobre. Dentro do catolicismo, o sacerdote é um nobre, inclusive é o representante visível do Cristo na terra. Olha que condição colocaram para um homem. Um homem. Né? Tal como nós outros. Né? Pastores que são
ungidos e consagrados porque eles têm o Espírito Santo de Deus. Médiuns que se tornam verdadeiros oráculos porque o que é falado através desses médiuns, né? E é o que se chama, na denúncia que o Herculano Pires já havia feito há muitos anos atrás, que se chama de guiísmo, né? Não é o espiritismo, é o guiísmo. Tudo funciona a partir do momento que o guia fale. Então, o guia tem que falar, então o guia resolve tudo na reunião de diretoria, o guia resolve tudo sobre as questões dos passes, o guia resolve tudo sobre as questões de eventos. Se não tiver a palavra do guia, então nada se faz. É o guiísmo. Não foi essa e nem é a proposta espírita. Que não é a proposta de heteronomia, isto é, nós comandados por alguém. É a proposta de autonomia. Claro, tem que haver gestão, tem que haver liderança. Óbvio que tudo isso tem que ter, né? Mas não deve-se ter uma única voz falando, e essa voz, seja de um encarnado ou de um desencarnado, tem que ser obedecida a qualquer custo. No livro dos Médiuns, o Espírito São Luís deixou bem claro para Allan Kardec: perguntem aos espíritos. O que nós, mesmo espíritos superiores, falarmos e vocês tiverem dúvidas, perguntem-nos, nós não nos aborreceremos. Muito pelo contrário, vos louvaremos. E fica, né, infelizmente, muitos grupos espíritas, né, alguns nós conhecemos, né, e casos de médiuns que nós conhecemos que fala assim: não se pode perguntar ao guia, como se o guia fosse um ser todo-poderoso, um Deus. E aí cadê a condição que nós aprendemos de que eles são homens e mulheres desencarnados, uns com mais evolução, outros com menos evolução, e que nós temos que lidar com eles como nós lidamos entre nós, com respeito sim, mas falar de igual para igual. E aí vem a questão que leva à culpa, que é quando se coloca o temor, que é quando se insere o terror em alguma questão religiosa, em alguma filosofia, né? Num campo mais precisamente aqui teológico, quando, por exemplo, se cria a imagem do inferno, né? Cria-se isso como uma realidade absoluta em que quem faz o mal simplesmente vai para o inferno, né? Então, uma criança cometeu um pecado considerado, né, muito ofensivo, xingou, por exemplo, né, dentro de casa, desrespeitou os pais e tal. Se essa criança não se arrepende, vai para o inferno. E aí, um assassino, se arrepende, ele vai para o céu, né? Cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus? Mas isso não é só de agora, não. Nós viemos de uma cultura judaico-cristã. Capítulo 3 da Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada. Vamos ler um pouco. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 19. Vamos refletir juntos. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente morrereis. Não morrereis, perdão. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei, de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. Vamos pensar juntos. Deus criou todos os animais, certo? A serpente também, certo? Agora, onde está escrito que ele criou uma serpente falante? E a serpente vai rastejar. Onde está escrito que ela andava em pé antes de levar uma vassoura? Já começa aí. Isso é uma mitologia, isso aqui não é real. Eu sou bacharel em teologia também. E nos seminários, padres e pastores não acreditam nisso aqui não. Eles deixam bem claro, isso é mito. Isso é mito cosmogônico. Aí eles vão para a filosofia. É para explicar aquele povo que não tinha uma compreensão, que eram camponeses, para explicar a criação do mundo. Entendeu? Não tem esse negócio de que isso aqui é a realidade. Aconteceu assim. Outra coisa. A serpente vai lá e abre os olhos de Adão e Eva. Mas Adão e Eva, segundo a teologia cristã, não tinham a ciência infusa, isto é, sabiam tudo. Então, por que eles não saberiam, por que eles não saberiam que se comessem daquela árvore eles iriam passar grandes dificuldades? E aí entra aqui, para se unir ao estudo do Hamed, né? Que muitos acabam, quando não se culpam, atribuem culpa aos outros, pessoas fragilizadas. Vês que, quando Deus pergunta a Adão por que ele come do fruto, ele diz: a mulher me deu. Ele não coloca a culpa nele, não. Eu aceitei porque eu quis aceitar, viu? Não, a mulher me deu. Aí, quando vai se perguntar a mulher fala assim: não, foi a serpente que me enganou. Também ela não aceitou porque ela quis por ela, não.
Como se alguém oferecesse uma droga, você aceita, está independente e a responsabilidade não é sua também não. É só do traficante. E aí ela culpa a serpente. Aí Deus, que vê que a serpente seduziu, enganou, e que Adão e Eva então não estavam com aquela sabedoria toda, Deus vai e pune cruelmente a mulher. Ó, você vai dar luz com dores no parto. E o homem vai comer o pão através do suor do teu rosto. Isso é para explicar a dor que a mulher sente no parto e por que o homem precisa trabalhar. Só que entra o trabalho como culpa, né? Como castigo, não como algo que vai desenvolver o ser humano. Entra o ato de dar à luz, né, na mulher, ter todo o processo de gestação por 9 meses e não ser algo então bonito, porque aquela dor é fruto de um pecado. E quando tem o avanço da ciência que coloca a mulher para não sentir dor. Minha mãe que diz que quando eu nasci eu escorreguei, que ela não sentiu dor nenhuma. E aí? Está livre? Minha mãe está livre dessa condenação que Deus colocou? Bia também. Primeiro filho escorregou. Então, assim, o que acontece aí? Então, minha esposa é uma pessoa pura, não tem pecado original, que não sentiu dor no parto. Minha prima Fernanda também não sentiu dor no parto do filho. Então, assim, são pessoas puras, não tem pecado original. E isso aqui é para explicar o quê? Um pecado original. Todos nascemos filhos, né? Seríamos filhos de Adão e Eva, e nasceremos com um pecado original. Que absurdo! Que absurdo! Nós sermos responsáveis, nascermos manchados por conta de um erro que ninguém perguntou a gente se a gente queria que acontecesse ou não. Vamos começar mais tarde um pouquinho. Sim. Então, assim, a culpa, o processo de culpa na questão religiosa, dentro, né, do judaísmo e do cristianismo, já começa desde o início no livro bíblico, na Bíblia, Gênesis. Sabe que essas situações aí, essas interpretações que têm levado alguns jovens agora a se rebelarem, porque eu não pedi para nascer, eu não vim sem meu consentimento, entraria nessa situação. Essa é uma situação de, assim, uma culpa, que carrega, porque hoje eu vi um negócio com um rapaz falando, eu fiquei apavorado. Eu não sou obrigada a estudar, não sou obrigada a trabalhar, porque eu vim sem o meu consentimento. Me tiveram. Aí não é questão da culpa, é a questão de fugir da responsabilidade, né? Porque o tiveram. Todos nós aqui nascemos. Tendo pedido ou não para nascer, nós nascemos, estamos no mundo. E somos, né, cada um de nós, somos um ser singular, um ser concreto e existente na vida. E precisamos dar conta das responsabilidades que essa vida nos chama, né? Faz parte de um processo social, o desenvolvimento pessoal, profissional. Isso é a fuga da responsabilidade, né? Não tem nem a ver com culpa. Ele está fugindo. Porque, se a gente analisar a nossa programação de a gente pediu para vir. A maioria não pediu, né? A maioria não pediu, na verdade. A maioria não pediu, né? Segundo o missionário da luz, o Instituto Alexandre, a maioria não pediu. Mas, entretanto, não quer dizer que não haja uma programação, né? E uma das programações é
cumprir com os deveres, né? A nação de onde nós vivemos, a cidade onde nós vivemos, e cumprir com o dever de que somos seres humanos e que vivemos em conjunto, né? Então, lei de cooperação e solidariedade faz parte. Para exercitarmos isso, sim, partir do estudo, do trabalho, que é a socialização. O ser humano é um animal gregário, não é um animal para viver segregado, isolado, né? Então, realmente, são espíritos que estão... É uma rebeldia, né? Por vir, né? Exatamente. Aí não aceita. Aí não quer aceitar. Mas vamos terminando, quando fala aqui das questões de culpa, né? Não poderíamos, né, enquanto psicanalista, deixarmos de falar também das questões da neurose religiosa, né? Indo lá no pai da psicanálise, o Freud, anotamos algumas coisas aqui, né? A neurose religiosa é uma ideia que compara a religião a uma neurose universal, proposta por Freud em um artigo de 1907 intitulado Os Atos Obsessivos e as Práticas Religiosas. Segundo Freud, a religião é uma tentativa de resolver o sentimento de culpa que decorre da ambivalência afetiva em relação ao pai. É aquele sentimento, né? Eu amo e odeio meu pai. E Freud tira isso do complexo de Édipo, né? Quando a criança, lá nos seus 1 a 3 anos, 3 a 4 anos de idade, segundo Freud, para Melanie Klein, partir, né? Aí de 1 ano, já começando a formar o inconsciente, e a criança vem com esse Édipo, que começa a se formar no sentido de eu estou, né, com minha mãe, e minha mãe me dá aquele afeto, tudo, se for um menino, mas eu gostaria de estar mais próximo de minha mãe. Isso é uma fantasia da criança, mas não pode. Em determinado momento, a criança vai para o berço, a criança vai para um outro quarto e os pais ficam naquele quarto. Então, há aquela ausência, há aquela falta, né? Uma hora o pai é bom, uma hora o pai é ruim, se torna um rival. E nós vamos vendo isso no momento em que a pessoa cresce, né? E dentro da clínica psicanalítica a gente vê muito isso, né? Quando, algumas vezes que eu perguntei a alguns analisantes quais eram os conflitos que tinham nos relacionamentos, aí quando contava a história na família, geralmente os conflitos que tinham eram os mesmos conflitos que tinham com os pais. Não só com o pai, às vezes só com o pai, às vezes só com a mãe, às vezes com o pai e a mãe. Ele percebia que os conflitos eram os mesmos, né? Então a figura paterna, a figura materna estavam presentes ali, né? Naquele relacionamento. Aqueles conflitos continuavam. E quando se torna uma pessoa consciente disso, isso começa a decrescer, isso começa a trazer modificações, né? Claro que é um trabalho, né, de análise que deve ser continuado. Ele, Freud, afirma que a religião atribui atributos da figura paterna a um Deus, remontando a cenas da infância quando o sujeito se via desprotegido e recorria aos pais para protegê-lo. A neurose é um quadro clínico atípico, né? A neurose é apitética, né? Isto é uma doença dos nervos, é uma doença sem febre, né? A febre indica uma inflamação no organismo, né? A neurose não traz isso, não traz algo, né, que é somático em si mesmo, porque não é somático, é psíquico, né? Pode trazer manifestações do corpo como efeito do processo. Então, é um quadro clínico atípico caracterizado por sentimentos e emoções negativas. As pessoas neuróticas podem apresentar grande apreensão em relação ao que as rodeia, serem emocionalmente vulneráveis e não reagirem bem a mudanças ou críticas. Alguns dos sintomas de uma neurose podem ser angústia, insônia, ansiedade, paranoia, fobia e sensação de vazio, né? Aqui, sei que o horário já está, né, já avançando um pouquinho, mas eu gostaria só de ler, né, uma parte do capítulo 3º do livro Ser Consciente, que é o 5º volume da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, né, que nós estamos terminando o estudo dele.
em que ela fala o seguinte: não raro as neuroses apresentam-se com caráter de culpa, atormentando o paciente com a inquietante ideia de que sobre todo o mal e insucesso que lhe acontece, a responsabilidade pertence-lhe. A manifestação do pensamento de culpa tem um significado autopunitivo, perturbador, que dissocia a personalidade fragmentando-a. Outras vezes expressam-se como forma de transferência. E a necessidade de culpar outrem aturde o paciente, que se apresenta sempre na condição de vítima, buscando fora de si as razões que lhe justifiquem as ocorrências mínimas ou máximas que o desagradem. Quando ele não encontra um responsável próximo e direto, apela para a figura do abstrato coletivo, a sociedade, o governo, Deus. Então, muitas vezes há essa culpa, e a neurose ela traz situações também, como pode ser a paranoia, a mania de perseguição. Pode ter esse sintoma, uma fobia social, uma pessoa não deseja sair de casa, tem aquele medo, já falamos aqui em outros estudos sobre isso, a ansiedade, muito comum, nos dias de hoje, onde é um sintoma que aparece na grande maioria das pessoas, depressão e ansiedade. Inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, a depressão é a segunda causa de incapacidade para o trabalho no mundo, E são 300 milhões de pessoas em depressão em todo o mundo, Isso na estatística de 2020. Obviamente, esse número aumentou. Casos de suicídio têm aumentado, Jovens, principalmente, têm se suicidado, O isolamento progressivo dos jovens, que vivem. Há um livro de um psicanalista que é o jovem no quarto, jovens que estão só em seus quartos, que vivem meio aos seus tablets, Kindles, PCs, notebooks, celulares, e não fazem uma socialização, não saem, não conseguem seguir numa vida em que, quando tudo o que está na rede social está presente ali e se consegue rápido, A recompensa é rápida. Então o hormônio dopamina, esse hormônio da recompensa, ele vai para o cérebro e dá aquela sensação. Agora, na vida concreta, fora do virtual, não há essa questão de, em algum momento, não haver frustrações, não haver decepções, das nossas expectativas não serem realizadas. E é preciso colocarmos as nossas crianças, desde criança que há de se ter essa educação, para se frustrarem sim, para se entediarem sim, que é isso que vai promover resiliência emocional. Senão nós vamos ter uma sociedade de adultos mimados, dependentes. E a nossa população de jovens brasileiros hoje, 54%, segundo as estatísticas, são de jovens nem estudam, nem trabalham. Desculpem a expressão, verdadeiros vagabundos. É o que esse que você ouviu hoje, para mim é isso, é um vagabundo. Claro que tem seus sofrimentos psíquicos. Não, sem generalizar. Por isso que eu falei, claro que há os sofrimentos psíquicos. Mas muitos só não querem fazer nada mesmo. Infelizmente. Então, assim como a média Ivone Pereira fala em Devastação Invisível sobre os obsessores, são os vagabundos do além, nós também temos os vagabundos do aquém, aqui do plano físico. E aí é preciso realizar um trabalho que faça com que haja essa socialização, com que haja esse processo de saída dos jovens estarem buscando, socializarem, não saírem e cada um está em seus celulares. E como diz um título de um outro livro da Joana de Ângeles, vidas vazias,
sem sentido, que nada agregam, que não conseguem muitas vezes se expressar, realizar algo simples. Já atendemos jovens que nos perguntaram e falaram que estavam muito ansiosos, muito angustiados, porque não sabiam fazer um currículo. E nós colocamos assim: você não está sempre tão conectado, por que você não pesquisou como se faz um currículo? Por que você não pesquisou que tem sites que já deixam até os currículos prontos? Ah, mas eu não sei o que escrever lá. Então estude sobre. É importante, é a sua vida profissional. Comecei a assistir uma série na Netflix, vi ontem o primeiro episódio. Merli Saperealde, né? Ouse saber. Nem me esperou. Né? Você está tão ocupado, não deu. Eu vi que lançou, falei, meu Deus, eu quero ver. A ansiedade. Merli Saperealde. A gente assistiu outra temporada, entrou nova e ele não esperou. Coloco lá, tá legendado, tá? Porque não tem a dublagem em português não, né? O idioma é catalão. E aí tá legendado em português. E aí assim, lá na Catalunha, um rapaz vai fazer, né, um processo lá de ir para a faculdade de filosofia e tal, mas antes ele estava procurando emprego. Aí, né, lembrei dos tempos quando o jovem estava procurando emprego, ia com envelope nas lojas, com currículo, colocava. Então, era aquela saída, aquele cansaço, e fazia isso tudo sozinho. Não tinha ajuda de ninguém não. Mas às vezes pedia um amigo ou outro, pedia um pai, uma mãe, dá uma mão aqui, mas geralmente os pais, né? Faça você, precisa, né, seguir, até porque os pais não estavam muitas vezes acompanhando também aquele processo, né? Parece que os jovens de hoje não têm esse agir. Falta proatividade, exatamente. Não que sejam todos e que, né, não haja aqueles que têm, mas é muito isso. Então, mas os pais também têm que deixar, né? Eu lembro que minha filha, sim, na época, ai mamãe, fala aqui pra mim fulano, eu falei, fala você. Eu falo assim, não, ela. Aí ela aprendeu a desenvolver a autonomia. Ela que resolve tudo, faculdade, tudo dela, eu não vi nada dela. Então eles acabam não fluindo para nada. Exatamente. E aí a gente vê, né, o quanto que é necessário nós sairmos, nós fazermos, e é muito necessário se pensar sobre o fazer e se pensar no sentido de se ter pensamentos criativos, de se ter criatividade, de se ter a habilidade do saber fazer e do saber pensar. Por quê? Porque essas habilidades são muito necessárias, porque o futuro já chegou. Tem um título de um livro de um sociólogo italiano, Domenico De Masi. Eu tenho esse livro lá em casa. O título é esse, é de 2014, o futuro já chegou. E lá ele fala da indústria 4.0, da chamada quarta revolução industrial, a IA, a inteligência artificial. E quantos empregos, se nós formos estudar a história, já não existem mais, e quantos outros estão por desaparecer. Então nós temos que ir criando habilidades. E temos que saber pensar. E o saber pensar tem a ver com estudar filosofia. Hoje eu li um artigo que trata de como a filosofia pode auxiliar nas organizações, isto é, nas empresas. Tem um professor de filosofia, o Glauber Ataíde, né? Eu tenho o prazer de tê-lo como professor. Ele é também analista de sistemas e, além de mestre em filosofia, ele, como bacharel e mestre em filosofia, ele observou que tem um programa de computador, não me lembro qual agora, que é baseado no livro A República de Platão.
Então a filosofia vem trazendo, né, porque a investigação racional e tem a lógica, né, que é parte da filosofia. E é raciocínio lógico, é raciocínio matemático. Né? E tem programa, não um, alguns programas que são baseados em teorias de filósofos. Então a importância de se saber pensar, de se saber fazer. E outras habilidades, óbvio. Um estudo já vai longo, né? Vamos encerrando. Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos agradecidos por esses momentos onde nós refletimos, pensamos, deixamos aqui, Senhor, também a abertura para novas reflexões, novas perguntas, e que nós possamos compreender e percebermos que culpa só nos mantém retidos, paralisados, e que responsabilidade faz-nos tanto sermos resilientes com as consequências dos nossos atos, quando ruins, bem como alegres quando os nossos atos forem bons e, portanto, trazerem boas consequências. Ajudai-nos, Senhor, a isto compreendermos e seguirmos adiante, buscando fazermos sempre pelos outros. Assim seja. Bom, muita paz a todos, também quem está aqui online.